porque acompanhou todas as nossas lições sobre o fruto do Espírito, não é mesmo, Alan? Isso mesmo, e foram várias características, hein? Muitas características sobre esse fruto especial. Será que eles estão lembrando de tudo? E por isso que nós estamos aqui para testar a sua memória e os seus conhecimentos. Bem, porque estamos aqui num momento especial. Especial, totalmente especial. É o Show do Milhão Especial EBD. EBD, isso mesmo. Então você, muita atenção, chama seu pai, a sua mãe, para ver aí quem é que vai acertar as questões. Isso mesmo. Bíblia na mão, hein? Bíblia na mão, atenção aqui, minha gente, né, Alan? Isso Porque aí. faremos perguntas, isso mesmo, vamos revisar tudo que a gente estudou. E agora? E quem perdeu o vídeo? E vai ter que voltar e Vai assistir voltar. tudo de novo, para poder conferir. Aproveita e já pausa agora e assiste um vídeo. Muito bem. Atenção, hein? Papel na mão, caneta na mão se precisar. Vamos ver quem será, quem vai estar entre os melhores ranqueados. Não Vamos é mesmo? ver. Vamos ver. Terão 15 perguntas? 15 perguntas. 3, 4, 5, 15 perguntas. E nós vamos fazer perguntas temáticas sobre cada uma das características desse fruto, hein? Isso Mas mesmo. hoje a gente vai ver só 5, né, Alan? Porque ficar muito grande. Isso, vamos dividir 5 características. Cada característica vai ter uma quantidade de perguntas. Isso mesmo. Sem alternativas para testar os seus conhecimentos. Pra ver se você estava ligadinho na gente aqui. Queremos saber. É Muito bem. agora que nós vamos tirar a prova dos 9. Agora é a hora. Agora é a hora. Então vamos começar. Chega de enrolação. Preste muita atenção no nosso show do milhão que está começando aqui para você. E a primeira característica é... O amor. Você se lembra dessa característica? Nessa característica nós estudamos sobre qual história, Alan? Você se lembra? a história da morte e ressurreição de Cristo. Isso mesmo. Não fala mais nada para não dar dicas. Esse já foi uma grande dica, Uma hein? grande dica, hein? Presta atenção. Grande dica. Primeira pergunta para você. Qual foi o discípulo que traiu Jesus? Quem E foi aí? este? Quem foi esse? Pausa o vídeo. Quem Pensa é? aí. Pensa aí. Segunda pergunta de número 2. Quantas moedas ofereceram para esse discípulo para ele trair Jesus? Quantas moedas? Quantas será? Ai, deu vontade de cantar Uma, uma música. duas? Aqui, Alan. Ah, isso lembrou uma música. Lembrar a música da Se eles conhecerem a música, eles vão matar na Vai hora. saber rapidinho, Vai na saber. hora. Quantas moedas? Terceira pergunta e última pergunta desse grupo. Quando perguntaram ao povo quem deveria ser solto, Jesus ou Barrabás? Qual dos dois o povo escolheu? Jesus ou Barrabás? Era para ser solto. Quem que eles falaram para ser liberto? Quem será? Quem será? Quem assistiu a história vai saber, E vai saber. né? Estão fáceis, hein? Não tá difícil, não. Lembra lá da nossa história de Legos? É Né? mesmo. Olha lá, tá dando muita dica. Ai, meu Deus. Não para de dar Vou dica. ficar quieto, vou Fica ficar quieto. E agora, próxima característica? Próxima característica. Vamos Muito lá. bem. E agora nós vamos falar sobre a característica que é a alegria. Alegria. E a história da característica alegria foi de Paulo e Silas na prisão, Isso mesmo. né? Teve até uma música bem legal. Tinha medo. O Alan tá dando muita dica. Parei. Pergunta número 1. Quem ficou seguindo Paulo e Silas assim que chegaram na cidade? Eu sei. Teve alguém que ficou seguindo os dois lá, né? Na história, fica lá mostrando. Deixa eu responder. Ele não pode. É o pessoal de casa. Guarda aí. Não responda. Tá bom. E aí, já sabe? Respondeu? Vamos para a próxima pergunta. Pergunta de número 2. Algo surpreendente ocorreu na prisão.
fazendo com que todas as portas das celas se abrissem. O que aconteceu de tão surpreendente na prisão? Que fez todas as portas se abrirem? Eu sei, deixa eu olhar. A Lívia tá sabendo todas. Eu quero falhar. Não pode. Não pode. Respondeu? Vamos para a pergunta número 3. Quem na prisão se converteu aos mandamentos de Deus através do testemunho de Paulo e Silas? Quem que estava lá na prisão que resolveu aceitar a Jesus através de Paulo e Silas? Eu sei também, deixa eu olhar. Não. Próximo grupo de perguntas sobre outra característica que é a paz. Paz. E a história que nós usamos aqui para falar sobre paz foi a história de Jesus com os seus discípulos. Jesus estava com os seus discípulos. Pense em um momento. Barco. Isso. Jesus, discípulos, barco. Primeira pergunta de número 1. Jesus e seus discípulos subiram em um barco para atravessar o mar. O que aconteceu durante o caminho? Segunda pergunta de número 2. O que Jesus estava fazendo durante a viagem? Terceira e última pergunta. O que Jesus disse para a tempestade? Próxima característica. Agora nós vamos falar sobre a paciência. Característica importante essa. Todas Muito são, importante. né? E a dica da história é que falamos sobre a promessa do nascimento de Isaac. Pergunta número 1. Havia um homem nascido em Ur dos Caldeus que havia sido escolhido por Deus para ser pai de uma nação. Quem é este homem? Número 2. Qual era o nome da esposa de Abraão? E agora a número 3. Deus faz as coisas na hora que queremos ou existe um tempo certo para as coisas acontecerem? O que você acha? Agora, nós vamos para a última característica de hoje, que é a característica bondade. E na característica bondade, a história que nós estudamos foi uma história que o próprio Senhor Jesus contou. Parábola contada por Jesus. Isso podemos falar. É a dica que eu vou dar, hein? Tá fácil. A gente tá bonzinho nela. Dá demais. Nós somos bonzinhos demais. Semana que vem vamos praticantes trazer... da bondade. Olha que bondade que a gente tá. Primeira pergunta, então, para vocês. Número 1. Um doutor da lei pergunta a Jesus: Mestre, o que posso fazer para herdar a vida eterna? Jesus responde: você precisa amar o seu. Próxima pergunta de número 2. Jesus conta a história de um homem que estava indo a Jericó, mas no meio do caminho acontece algo com ele. O que aconteceu com esse homem que estava indo para Jericó? Terceira pergunta. Quem socorreu o homem que foi atacado pelos assaltantes? O levita? O samaritano? Ou o sacerdote? Agora, pergunta lá. Bônus, prêmio. Essa aí é especial. Não vai ser tão fácil, não. Não vai ser fácil, não. Essa é pra quem tava ligado na EBD da NET. Desde o início. Desde o início, todo domingo. Todo domingo acompanhando a gente. Pergunta prêmio. Sabe qual é a pergunta prêmio? Eu imagino qual seja. Será? Será? Amém. Nós estamos estudando sobre o fruto do Espírito, certo? Certo? Isso mesmo.
qual o versículo que fala sobre o fruto do Espírito. Tem um versículo que fala um por um, todos eles. Qual que é o endereço desse versículo? Eu quero nome do versículo, o nome do livro da Bíblia, né, na verdade, nome do livro da Bíblia, o capítulo e o versículo. Vai lá. E aí, você sabe qual que é o endereço desse versículo tão especial que fala sobre o fruto do Espírito? Será que já responderam? Será que já responderam, Alan? Ah, eu acho que sim. Eles são espertos. São espertos, as meninas são espertas São mesmo, espertas. entendeu? São espertas. Olha, só então para te lembrar, hoje nós estudamos, nós relembramos sobre a característica amor, Muito bem. Alegria. depois nós falamos sobre paz Também teve paciência. e sobre bondade. Muito bem. Na semana que vem, nós continuaremos com o nosso quiz, com o nosso show do milhão especial É Bebê na Net. Isso aí terão mais 4 características. Isso mesmo. E também vai ter uma parte especial. Esperamos vocês, hein? Até semana que vem, crianças! Até a próxima, pessoal! Tchau, tchau!